Boa noite, gente. Eu sou a Elizabeth. Meninas, se apresentem. Eu sou a Amália. Jéssica, Sheila. Sou a Jéssica. E eu sou a Sheila. Boa noite, bom dia, boa tarde. É Dependendo verdade. do horário que Bom dia. vocês estiverem assistindo. Exatamente. Nós somos da equipe do Universo Anywise BR e a gente vai comentar hoje sobre o segundo episódio da série, que está lindo, maravilhoso, perfeito, meu xodó. Então eu vou começar com um easter egg. Para quem não sabe, easter egg é quando a gente vê um detalhe assim que às vezes muita gente não notou, mas que às vezes a gente pega no ar, que foi o caso que começa o episódio com o Daniel olhando um quadro. E esse quadro, a pessoa que está falando com ele, que é um dos, O Rashid. dos empregados do Louis, fala assim: esse quadro é do Marius. Então, assim, muita gente não notou que eu percebi. Então, assim, é um easter egg muito legal. Para quem não sabe, o Marius vai aparecer provavelmente ainda na série, não sabemos. Mas é muito legal essa parte que apareceu aí. Queria saber de vocês o que vocês acharam dessa loucurinha aí que eles fizeram e desse easter egg. Jéssica, o que você achou? Eu gostei demais, porque eu adoro o Marius, né? Eu gosto demais dele. E como ele é artista, eu gostei muito. Aí eu já pensei assim, ainda bem que ele vai aparecer. Porque com essas mudanças todas, muita gente tava com medo de tirar alguns personagens. Mas assim, eu espero que continue falando sobre ele, sobre outros personagens que a gente ama tanto. E espero que em breve eles apareçam. Nas próximas temporadas, né, claro. Sheila? Não, assim como a Amália, eu também fiz anotações. E esse foi o primeiro tópico que eu também coloquei, Amália. Foi sobre o quadro do Marius, né? Que eu acho que quem nunca leu as crônicas e vai ver a série não vai perceber. Mas a gente que é fã antigo e os novos fãs que também já leram os livros vai perceber isso. E eu vibrei assim, eu digo, nossa, já começou assim, cara. ABC chegou com o pé na porta, menina. Já chegou, toma. Jogou nos peitos, assim. Que maravilhoso, cara. Muito bom. Tem uma coisa nessa cena que me incomodou um pouquinho. Não em relação ao script, não em relação a isso. Mas o mordomo do Louis, O Rashid. isso, o Rashid, é quando o Daniel faz uma pergunta para ele, né? Se ele é vampiro, se ele gosta disso, ele compara o Louis a um deus. Ah, é Né? verdade, isso é verdade. Vocês notaram isso? E ao mesmo tempo que ele está olhando o quadro do Marius, né? Que é uma analogia a essa coisa do divino, que eu acho que no decorrer desse capítulo, o segundo, tem muito isso. E eu acho que começou a entrar na essência do que é, de fato, a literatura que foi escrita por Anne Rice, sabe? Eu vou parar agora, porque senão eu vou falar muito. Vamos na frente, vamos na frente, né? Bora aí. Então, realmente, eu fiquei meio. Na primeira vez que eu assisti o episódio, eu reparei no nome do Marius, mas assim, segui a vida, entendeu? Porque o quadro em si não é a representação do Marius, é uma representação, se eu não me engano, até divina, algo meio angelical que está no quadro, sabe? Isso, lembra isso. E assim, eu fiquei tipo, tá. Esperava que. Porque até então eu esperava que o quadro fosse uma figura do Marius. Mas até eu acho que teria sido mais impactante em si. Porém, tudo bem, gostei dessa citação ao Marius, achei importantíssima, porque, gente, não tem como falar de entrevista sem falar do Marius. A maioria dos fãs não gostam do Marius, não suportam o Marius. Eu gostei muito dessa comparação do Rashid, porque realmente a Anne compara os vampiros dela com Deus. Ela tem essa comparação. E não só ela, gente, como vários outros vampiros que a gente conhece, várias outras histórias de vampiros que a gente conhece, tem essa comparação. Tem essa comparação. Então, assim, rola mesmo isso. Eu adorei.
Quando o Rashid... também adorei. Eu até falei, não lembro com quem que eu falei, mas eu acho que o Rashid é meio que, tanto ele quanto esses outros empregados do Louis, eles são esse tipo de pessoa, eu sou humano, mas eu conheci ele, sei que eu tenho consciência que ele é um vampiro e espero que trabalho para ele, esperando que futuramente, em troca, ele me transforme. É uma coisa bem True Blood. Lembra que True Blood tinha isso? O pessoal que trabalhava pro... Não sei quem assistiu, né? Eu adorava True Blood, assisti tudo. Mas tinha o pessoal da Eric, da Pen, que trabalhavam para eles e futuramente eram transformados. Que ele quer, né? No começo, sabe o que eu pensei? Eu vou falar assim, eu pensei que talvez eles tenham uma coisa meio hipnótica sobre eles, né? Assim, na história e tal. Mas, assim, eu pensei que talvez tenha sido alguma coisa nesse sentido. Que ele tenha, sei lá, feito alguma coisa na cabeça deles que fizeram eles ver. Mas, agora que você falou, provavelmente é isso mesmo. Eles querem. A mesma coisa aconteceu com o Daniel, né? O Louis conheceu eles salvando eles de alguma forma, né? Ou, era uma possível pessoa que o Louis ficou tentada a matar, mas conseguiu resistir. No meio ali do processo ele resistiu, então, já fui descoberta, então, né, vamos aproveitar de alguma forma. Isso seguiu a história assim. Eu tô curiosa para saber como que começou, né? Porque, gente, tem muita gente ali. A gente viu o quê? Uns 4 ou 5? Foi mais ou menos isso, né? Uma galera servindo uma refeição, né? Muita... Que coisa chique, né? Menina, o Louis ficou fresco, né? Total, nossa. Meu Deus. Mas ele mereceu. Sheila. Isso era uma coisa que eu queria comentar com vocês. Vocês observaram a mudança do tom de voz e do sotaque do Louis, antigamente, 1910, e agora atualmente. Sim. Nossa, ele está totalmente voltado, está elegante, até a maneira como ele se expressa. Perdão, foi meu celular. Até a maneira como ele se expressa está totalmente diferente. Eu disse, nossa senhora, né? A bicha, você sumiu mesmo. Eu espero que o YouTube não corte essa. Gente, não é. Não leve para o coração. Ele tá chique, o Luiz ficou chique. Tá demais. Ele tá fresco, hein? Ele tá fresco. Nossa. Tem até tipo sanguíneo preferido, é AB positivo, entendeu? Não pode ser um O, não, é o AB, né? É positivo. Eu já não servia, então, Eu também não. Engraçado que vocês repararam. Já fala assim, Luiz, eu sou o positivo. Favorito, hein? Sou o positivo. Sorry. Mas eu sou positivo, mas tô aí. Se tu quiser, não tô ligando, não. Tô na fila. Eu já tô assim, sabe onde tá positivo. Vocês repararam, isso eu reparei também, essa questão do tipo sanguíneo. Em vários outros filmes de vampiros, esse AB positivo também é o tipo sanguíneo preferido de outros vampiros, inclusive em True Blood também. Vou citar muito True Blood hoje. Em True Blood também. Se eu não me engano, era o favorito do... Ai, meu Deus, aquele... Não era o bonitão do Eric, não. Era o outro. Como é que é o nome do outro? Isso, do Bill. Era o favorito do Bill e tinha um outro lá. Namorado da Tupi, primeiro namorado. Isso. Porque ela, né... O elenco quase todo, mas enfim. Queria eu ter essa sorte. Não tô reclamando, não tô julgando, pelo contrário, queria estar no lugar. Mas eu achei isso bem interessante. Eu fiquei curiosa, gente. O que tem o bendito do AB positivo? Mas que saco, qual o problema? Qual o preconceito com os outros tipos sanguíneos? Não sei. Acho que é raro. Será que a intensidade do sangue... Mais docinho. Isso que eu ia falar. Será que é mais... Eu acho que é porque é raro. A questão ele deve ser diferente por ser raro. Por ser raro. Eu acho AB positivo. Você é AB positivo, Jéssica? Tô. Tá vendo? A Jéssica já estaria no menu do Louis.
Entendeu? Feliz dormindo do Lui. E eu aqui chorando no meu O positivo. Nunca fiquei Eu tão também feliz sou por O ser O positivo, positivo então na minha vida. também Parece que sou O o O positivo. positivo, o tipo sanguíneo O é o mais comum, Como né? Se eu é, não me gente, tá engano. vendo? Que tristeza. Eu sou comum, a gente é Eu comum. também. Vai ser comum. Mas não tem E o problema, eu sou AB, comum no tipo sanguíneo, porque de resto eu sou toda diferenciada, toda estranha, toda esquisita. isso é bom. Parece que o AB negativo é mais raro ainda que o AB positivo. Eu ouvi falar. Sim. Ou por fora. Gente, vocês observaram que o apartamento, ele tem toda uma arquitetura moderna e tal, mas ele realmente parece um caixão, parece um túmulo. É tudo em cores Muito reto, eu achei, Tudo assim, né? não Tipo, é reto. Amália, desculpa, perdão. tons Não é escuros. tudo muito Isso, escuro. reto, assim, também. Tipo, não tem muito detalhe, assim, na parte É bem da... basicão. Aham. Bem basicão. Parece um mausoléu, cara. Parece Uhum. um Mas túmulo foi o mesmo. que o Louis comentou no primeiro episódio, quando o Daniel pergunta: onde está o seu caixão? Aí o Louis fala: você está Que é pisando que... nele. Então, assim, Exatamente. não, acredito que foi uma metáfora ali exatamente para isso, entendeu? Não, Mas né? eu acho que, assim, tudo bem, tem a tecnologia lá no Dubai. espelho, no prédio Vai. lá, que é tipo como se fosse um vidro fumê, Uhum. né? E daí eu falei, e quando acaba a luz? E daí, tipo, acaba a luz do rápido, assim, o que vai fazer? O bom é que eles não se desintegram imediatamente, né? Leva um tempinho, então dá tempo de meter o pé. Acabou a luz, cara, já era, entendeu? Tem toca num cantinho ali e fica. Então, eu acho que outra parte importante desse episódio, que eu não sei se, dependendo do que a Amália colocou aí no tópico, foi a questão da transformação do Lui. É isso que eu coloquei, exatamente. Nossa, Gente, pegou. perdoe minhas caras, as minhas caras. Eu não sei disfarçar. Perdoe minhas caras de maluca. Eu vou ficar fazendo as caras de maluca aqui que não se assustem. Imagina. Continuem, desculpa. Isso. Então, o que eu achei da transformação do Louis é que, assim, diferente do filme de 94, a gente tem uma versão mais parecida com o livro da transformação dele, porque na 94 meio que ele, tipo, transformou, Não, sabe? foi gente, não, preciso E comentar. daí, Aquela transformação do filme é ridícula. tipo, Ridícula. De todos os filmes de vampiros que eu vi na minha vida, nos meus 30 anos, e assim, foram praticamente todos, deve ter pouquíssimos que eu não assisti. Gente, é ridículo. A pior transformação. O filme de 94 que me perdoe, o povo que gosta do filme de 94 que me perdoe, mas é ridículo. Só isso que eu devo falar. porque, tipo, como se não fosse nada demais, entendeu? Tem coisas E que não dá pra agora, engolir, né? agora realmente parece doloroso, Sim, parece uma coisa assim que o corpo está se transformando. O corpo E tá exato. assim, morrendo. a gente Só tinha aquela tem coisa, sentido cara, mas agora, né? o vampiro transformou e é isso. E não, tipo, tem toda uma questão fisiológica também, que daí o Louis começa a vomitar, né? Começa, tipo, é aquela coisa meio assim agonizante mesmo pra gente que tá assistindo também. E no livro isso passa também. Então eu achei mais parecida com o livro por essa questão, assim. Sim. Eu particularmente gostei, sim, minha transformação preferida de todos os filmes que eu já assisti. Porque eu tava até comentando com a Sheila no WhatsApp. Gente, foi exatamente isso que eu imaginei. Ficou melhor do Sim, que eu tivesse imaginado. Porque é perfeito. Foi assim, perfeitamente, sabe? Mostra a dor agonizante. O corpo dele estava morrendo como um humano para renascer como um ser completamente, sabe? Praticamente um ser divino. Então, assim, eu fiquei apaixonada. E assim, gente, o Jacob, pelo amor de Deus, pelo maravilhoso, amor de Deus, foi maravilhoso. perfeito. A cara que ele faz quando ele se transforma, que o Lestat percebe que ele tá completamente transformado. Gente, olha, eu fiquei. Eu abracei o computador assim e fiquei É igual muito uma lindo. louca. Eu chorava enlouquecidamente de soluçar. Eu só faltei ficar em posição fetal chorando. De tão perfeito que foi. Nossa. Foi muito lindo mesmo. Mas eu vou parar de falar que eu já tô chorando aqui É. de novo.
Sigam, gente, sigam, por Jéssica, favor. tem alguma ressalta sobre essa transformação? O que você achou? Então, eu gostei muito, porque eu acho que agora tá fazendo sentido, Uhum. entendeu? Não faz, como a Elizabeth comentou, não, é muito assim, raso aquela transformação que colocaram no filme, né? Eu acho que muita coisa do filme foi muito assim, raso. Apesar das pessoas adorarem esse filme, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho até que a série tá tendo menos hate agora. Eu imagino, né? Eu É, sinto que isso eu tenho notado também no Twitter. pode sair. Que nem a personalidade do Luiz. A personalidade do Luiz tá muito melhor. Tá muito mais interessante, tá? Ele tá Sim. convidativo agora. As pessoas têm mais interesse na história dele, nas emoções dele, nos sentimentos dele. Porque antes o Luiz era um chato de galocha. Ninguém gostava dele. Só eu, porque eu gosto de todos os vampiros. Eu acho que todos os vampiros têm algo de interessante. Mas o Lui, a maioria não suportava ele. Mas agora ele tá legalzinho, tá melhorando. Minha opinião. Eu posso falar uma coisa que eu deixei pro final? Pode? Gente, eu adorei essa transformação. E toda vez que eu revejo a cena, eu fico pensando, gente, eu quero essa maconha pra mim. Gente, não tá vendo. Mas foi isso que o Luiz falou até na cena. Você já. Qual que foi a mais louca que você já teve? Ele falou: pense 10.000 vezes mais. Tipo, desse jeito. Ele fazendo assim para onde está. Ele vendo a estátua, mudando as imagens, que eu acho que foi uma referência, um easter egg, como a Mária falou, do filme de 1994. Mas, assim, toda aquela vibe dele rindo, achando graça daquilo. E ele falando que tipo, o sangue do Lestat que tá fazendo isso com ele, né? Tipo, ele tá vendo o mundo como um Lestat, né? Que é isso que... Assim, perdão, Amália, perdão. Não, pode falar. Não, é que nem ele falou. Eu acho que o Lestat fala bastante isso no livro, ressalta. E antes, no filme de 94, não dava para perceber. Mas é como se você estivesse tirando meio que a alma da pessoa, todos os pensamentos dela, tudo que a pessoa já foi, assim, né? Então eu achei super legal esse tipo dele ter a mesma reação que o Lestat estava tendo, tipo, os dois rindo ao mesmo tempo, assim, foi muito legal essa sacada. Então, é verdade, exatamente. Eu gostei da cena como um todo, porque ela é bonita e ao mesmo tempo ela é engraçada, né? Assim, pelo menos eu achei. Eu também. Eu amo. Eu tô imaginando a Eu dava risada também. Eu tô ansiosa e já tô esperando. Não é? Eu já tô lá. Imagina a transformação do Marius, então. Eu já tô nesse Gente, eu quero ver a Cláudia. A Cláudia, Eu quero muito ver o da Cláudia. Muito. E porque assim, eu acho que a dela ainda vai ser mais agonizante ainda, porque ela já vai estar sofrendo com a dor das queimaduras, gente. Queimadura é a pior dor que a pessoa pode ter na vida. É o pior tipo de dor. Então, assim, vai juntar isso tudo. Gente, vai ser... Ai, pelo amor de Deus. Ai, eu tô muito ansiosa por esse terceiro episódio. Muito, muito, muito. Né? Amanhã, entre aspas, porque pra gente, né, fica sofrido, sabe-se lá quando a gente vai conseguir assistir. A gente sofre. Olha, tá, sinceramente, não tá dando não, viu? Esse sofrimento pra conseguir assistir uma série, gente. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo no Brasil? Então, próxima cena é quando o Luiz vai naquele pub lá com o Lestat e os dois começam a conversar lá sobre aquele... Eles vão atrás da primeira vítima do Louis. Ai, gente. Essa cena é tosca demais, meu Deus. Segue, vamos seguir, vamos chegar lá. Então, eu achei essa cena assim bem agoniante mesmo, porque a gente conheceu o Louis como aquele vampiro que tem ainda muito de humano, né, nele, que é aquela coisa, ai, eu não vou, eu não quero, eu não sei o que, eu não quero. Mimizento. Nessa versão eu gostei que ele quer, e ele quer, assim, eu quero aquele.
Eu quero aqui. E ele está, calma, meu amor, calma, mão Você tá com cheia, muita calma. sede, você tá indo com muita sede a pote, amado. Te controla. Calma esse água aí no lugar. Eu acho que eu sou o desistido, porque eu acho que eu seria bem assim se eu fosse ator. Então, eu não sei, gente. Nossa, Porque, assim, dá para entender, até porque o Lu é novo e ele não tem toda a experiência que o Lestat tem. Já tem, né? Pô, né? O homem já tá velho a beça. Mas, assim, eu achei uma cena bem engraçada, né? E bem interessante. Porque, gente, 1000 vezes esse Lu que tá rolando na série do que o Lu do livro. Sério, se a AMC eu do tivesse filme, né? retratado realmente o Lui do livro, essa série não durava nem a primeira temporada. Porque, gente, o homem é insuportável. Ele é chato pra cacete. Pelo amor de Deus, não dá. Ai, Sério. porque não sei o quê, porque não sei o Ai, eu não tenho. Ele é confortável. Gente, ele é muito chato, pelo amor de Deus. Como é que a Anne conseguiu escrever? Olha, eu não sei, assim, a gente não pode nem falar, porque, né, a Anne estava passando por uma época Uhum. muito conturbada e Uhum. tal. Mas, gente, pelo amor de Deus, criar um personagem desse, ela foi guerreira, viu? Ela foi guerreira. E Então, assim, assim, na minha opinião, desculpe te interromper, já que você citou essa fase da Anne, ela perdeu a filha, vítima de leucemia, essas coisas todas. Eu acho que ela estava numa depressão tão grande que criar o Louis foi sim, uma o saída Louis para é a ela. representação dela. A Isso que Cláudia ela é a falou. Então, representação da nesse Michelle, momento, o Louis é a representação dela, e o Lestat tem um Tá? É do pouco marido o dela. do marido marido dela, do dela, né? Stem. Isso. Uhum. E tem um outro Uhum. personagem mais pra frente que é mais tem um pouco do filho dela, do Christopher, mas eu não lembro qual Uhum. personagem. Ela, uma entrevista muito antiga que ela falou isso, mas não É. lembro. Mas é basicamente isso, é realmente a dor dela, ela passou pro Louis. Ela Ela colocou no transformou na livro dor mesmo. do Louis, não é à E o toa que Louis no. sofre demais, né? Também ele é chato daquele jeito, mas ele tá sofrendo. Ele não quer matar pessoas. Ele não, na verdade, ele não quer ser vampiro. Mas Ele que quer e não quer ao aceitou mesmo tempo. Ele tá, inferno, mas que porrinhação, não queria, não aceitasse. Para começo de então, conversa. mas então, assim, ele Mas tava como você vai sofrendo falar não pro demais. Lestat? Não Então, tem como. Esse é o ponto, né, amor? Esse é o ponto. Ah, gente, olha só, eu não. eu acho que ele achou que era uma saída para o sofrimento Perdão, dele, ser transformado em vampiro. Só que depois ele viu que não era aquilo que ele imaginava. Ah, não, olha Eu só, acho que ele teve uma gente. decepção com o Não, vampirismo. pelo Lestat, gente. Eu Ele faz pelo amor de Deus. Olha, ele faz uma coisa do tipo, de longe, dá para perceber que era um ser diferente de todos ao nosso redor. Ele fala uma coisa desse tipo no livro. E é mesmo, sabe? E eu acho que ele se encantou, óbvio. Os opostos se atraem, né? Porque o Lestat é um narcisista, o Louis é depressivo. Basicamente Verdade, é isso E mesmo. ele tem uma isso. Eu acho queda que por isso que deu certo. meio depressivos, né? Diga-se de passagem. os dois. O Lestat, ele só mascara, ele só consegue mascarar melhor essa parte dele. Né? Ele bota ali, levantou um muro naquilo ali e ele não transpassa aquilo ali. Quem olha de fora, ele tá ótimo, lindo, maravilhoso, deus grego, perfeito, fodão. Agora, quem sabe da história dele, real, né, vê que aquilo ali é só um muro, que se ele desabar, meu amor, já era. Ele fica pior que o Louis. É Acredito verdade. eu. Então, Fica assim, mesmo. mas É o que aí a que. psicologia tem feito Personagem, sobre narcisismo, né? Que a pessoa que é narcisista, ela sofreu muitos abusos na infância, na adolescência, e acabou se tornando aquela criatura complicada, que ninguém. Complicada, né? Que às vezes as pessoas gostam, mas é uma pessoa muito complicada. Mas enfim, minha opinião. Eu acho que o Lestat é mais ou menos isso. Alguém quer citar mais alguma coisa sobre essa cena? Ou Não, podemos sobre pular? isso que você falou, eu acho que na essência, o narcisista, ele é uma pessoa muito egoísta, na verdade, né? Uhum. Eu vejo desse ponto.
E é muito interessante isso que você falou, Jéssica, porque é bem isso mesmo, assim, geralmente são pessoas que sofreram muito abuso na infância, na adolescência, e expõem o sentimento, né, dessa forma, né? Ou é um complexo de inferioridade muito grande, ou é um complexo de superioridade muito grande. É um ou outro, né? E eu concordo com a Elizabeth quando ela fala assim, eu acho É uma que máscara. isso, esse é o ponto. Se a máscara cair ali, eu acho que ele Lascou. pior do que Olha, vai ser só derrota, vai ser ladeira abaixo. É A o gente, muro que a pessoa tem uma bolha. gente, não julgo porque eu sou assim. Então, assim, não posso nem julgar. Porque sou igualzinha, só não tenho a parte do narcisista, eu acho, eu espero, que né, a gente nunca percebe que a gente é. Mas de resto, tô lascada. Não posso julgar, porque dou a mão para ele ali e Eu vou acho que eu sou embora, bastante. amado. Gente, eu Então, eu já preciso. acho que eu sou um pouco narcisista, mas eu jogo pra arte, sabe? Então, eu acho que o meu narcisismo tá indo pro caminho bom. Eu espero, né? é, Agora, aquela cena, continuando, né? Teve a cena do bar, né? Que eles escolhem lá o coitado lá do homem para poder ser a vítima do. Gente, quando o Lui ataca. Que coisa ridícula o Lui atacando aquele homem. Que vergonha, gente. Eu Que sou assim, não é assim, não pataquada. é assim. Tipo, Não, meio que. o cara dando um olé no Lui. Eu fiquei, gente. Ele é muito ansioso, gente. Não, tudo bem assim que ele ainda não tem a Muito noção do afobado, força muito dele, né? Uhum. Mas tanto que ele só percebe essa força quando ele discute com o Lestat Empurra e no empurra o estar, é. Lestat, que ele até se assusta com aquilo. Mas, gente, foi ridículo. Olha, eu caí na gargalhada daquela eu cena. adorei a cena, na Foi verdade. Eu achei engraçado. E o Muito Lestat engraçado. tranquilamente sentado na escada falando: não morda, Lui, o sangue não é para morder, é para chupar. Eu falo assim, não é assim, você está fazendo errado. Eu Você está achei fazendo errado. sensacional o Lestat. Sensacional, maravilhoso. Nossa, muito bom. É o que eu penso se eu fosse transformada hoje em vampiro, gente. Vampira, né? É, Eu seria que nem o Lui, que eu sou muito ansiosa, muito afobada. Imagine eu tentando morder uma pessoa. E seria, eu acho que eu seria pior do que o Lui, inclusive. Mas tudo bem, deixa pra lá. Essa questão. é, falar uma coisa sobre essa outra cena que eu até anotei aqui. Eu não sei se vocês perceberam. E talvez eu possa estar errada. Mas em nenhum momento o Lestat falou que ele tinha que parar antes da última batida cardíaca. Ele não falou. Ele Ele não não falou. falou. porque a cena é E foi logo quando ele cortada, pesquisou. né? A cena. Uhum. Não, ele só comentou no próprio cemitério, lá no cemitério antes Uhum. do Luiz se transformar, que Ah, o Luiz é. ele se ajoelha no corpo dos padres lá e tenta beber o sangue que estava pingando da mão de um deles. Aí o Lestat Isso é fala: verdade. não, nunca beba de um morto, ou você vai morrer junto com ele. Alguma coisa assim, eu não lembro exatamente as Isso, palavras, foi isso mas foi mesmo. nesse sentido. Né? Uhum. Então ele já fala antes. E também a cena ali, tipo, é cortada bem no início, a gente não tem mais, né? Já depois já corta pro defunto lá sendo enrolado no tapete. Gente, aquela cena me deu um alívio, tirou um peso do meu coração que vocês não têm noção. Porque no teaser eu jurava que aquilo era o Lu e a Cláudia enrolando o Lestat naquele tapete. Porque Também. no teaser Nossa, é verdade. a câmera tá bem afastada, então a Uhum. gente não consegue ver o rosto, só vê os cabelinhos louro, né? Falei, mas... É. Gente, eu chorei tanto naquele teaser, vocês não têm noção. Eu, eu postando o teaser na página, chorando Ó, spoiler! enlouquecidamente. Pra quem não sabe. Enfim. Eu Todo mundo chorando sabe. enlouquecidamente. Eu falei, meu Deus, não, meu estado, calma aí, gente, vamos com calma. Eu sei que essa cena vai chegar, mas vamos com calma, né? Não precisa já chegar assim em cima, né? O negócio nem aconteceu. Eu fiquei tão aliviada, que eu falei, ai, nossa, saiu um peso Tipo, de cima de mim. não é no Aham, estado. não é. Ai, gente, foi maravilhoso. Olha, eu assim, eu tô gostando muito desse Lu, muito. Uhum. Nunca imaginei que eu fosse falar isso, que eu fosse gostar do Lu. Jesus. 15 anos depois, eu tô gostando do Lui, mas enfim, né? É bem isso. Tudo isso graças ao ator, né? Ele tá sempre. Nossa, ele Uhum. Sim, e essa Maravilhoso. repaginada que a MC deu nele, né? Graças a Deus. total. Temos que agradecer muito a MC, porque
Não dá, gente. O Louis do livro não dá, não rola, sem condições. Seguindo as cenas, quais foram? Aí a próxima. Opa, desculpa. A próxima é quando ele sai no sol, né? Que eu achei assim, tipo, bem diferente do livro, que tipo, eles não podem nem ficar, parece que nem acordados durante o dia, né? Pelo que o entendi, livro. não podem ficar acordados durante o dia. Eles são muito frágeis, né? E No daí livro é bem ele sair diferente. realmente durante o dia para fora, eu achei bem interessante. Mas Eu eu gostei gostei, bastante gostei bastante dessa também. questão do corpo dele ir se desfazendo, se desintegrando, podemos dizer assim, né, aos poucos, não ser uma coisa de puf, que tecnicamente para mim também não tem graça. Tem outros filmes que eu já vi que o vampiro fica petrificado, né? Sai ao sol, se petrifica e depois vira pó. Tem outros que já saiu, já só virou pó. E tipo assim, gente, eu acho isso muito, sabe? Tem que ter um pouquinho de drama nessa parte. Eu achei bem interessante isso. E a cena ficou maravilhosa. Eu achei que ficou maravilhoso. É muito ridículo, gente. Muito tosco. Desculpa, eu gosto daquele. Gente, eu não posso nem falar, porque, assim, eu amo Crepúsculo, mas eu sei que é ruim, eu assumo que é ruim, e é isso. É isso. Eu sou uma fã consciente de que é ruim, entendeu? Stephanie Meyer que me perdoe, mas olha que dá não. Dá não. Não, e outra coisa, eu ainda acho Crepúsculo, a relação do Edward e da Bella, pior que Lu e Lestat. É uma dependência emocional demais. absurda. É uma dependência, é verdade. De tipo assim, se eu não ficar com você, eu me coisa que dá mato. Gente, pelo amor de Deus, é só um boy, é só uma girl. Tipo, tem bilhões e bilhões no mundo. Fala sério, né? Sem necessidade. Quando ele vai embora. E Lua Nova, né? Gente, olha. Aquela cena dela na janela, mostrando assim, passando os meses. Na primeira vez que eu assisti, eu era adolescente. Amei, achei lindo, maravilhoso. Agora, burra velha, consciente, eu acho aquilo ali. A minha vontade de entrar ali, dar 3 tapas na cara dela e falar: acorda, mulher! Para, que palhaçada. Pelo amor de Deus, dá um tempo. Desse jeito. Não é, gente? A mulher fica sem tomar banho, a mulher fica sem comer, a mulher fica sem dormir por causa de homem. Para, dá um tempo. Pleno século XXI. É um tapa na cara do feminismo. É um tapa na cara do feminismo isso. Não, gente, em pleno século XXI dá não. Dá não. Eu já não aceito nos séculos passados, quem dirá agora, né? No XXI, que a gente conquistou tanta coisa, tem tanta independência comparada antigamente. Palhaçada. Mas vamos voltar ao principal, que, né? Os seguidores vão matar a gente, porque todo vídeo a gente tem que falar de Crepúsculo. O último vídeo, né? Mas enfim. Não falarei mais de Crepúsculo, eles são encrenqueiros. Hoje Crepúsculo são meio encrenqueiros. Você pode falar sobre Crepúsculo que ele já arruma briga. Não tem problema, eu faço parte do fandom também, eu me resolvo. Vamos cair no pau junto. Pronto, problema resolvido. Então, a gente finalizou essa parte dessa cena do Luis sair no sol. Aí, vamos voltar para a cena. Não chegamos. É a melhor cena do episódio. Gente, deu até calor. Chegamos na cena principal. Então, né? Gente, qual a necessidade daquele homem assim chegar naquela violência toda? Já arrancando a roupa, você pode ficar por cima ainda. Que é isso, gente? Você olha assim e fala, eu tô amado. Eu não sei nem se eu posso. Eu acho que eu não posso nem. Isso é uma coisa que me incomodou muito. Ele fez assim: você pode ficar por cima. E o Lui ainda pensou 2 vezes. Eu disse: nada, velho. É sério. Amada, gente, deixa eu. Eu já tava lá. Eu já tava lá, ó, assim, ó. Igual.
Amigo, Igual um sapo arreganhado com as perninhas pra cima. Jesus. Só, velho. Pelo amor de Deus, quem que ainda pensa que esse vídeo vai ser bloqueado? Provavelmente. A DM perdeu a Gente, compostura. calma, ó, calma. Ai, gente, para, pelo Calma. amor Olha de pra essa calma, Deus. calma. Qual foi a necessidade daqui? É muita violência, gente. Eu achei assim, eu não, olha, eu tô até chorando. Foi para mostrar o quanto o Lestat é uma bicha manipuladora. Mas é, Porque assim, gente, e logo em seguida o Daniel comenta isso com o Louis, porque é muito na cara a manipulação dele, sabe? Ele sabe que ele sabe onde jogar, né? Ele sabe o que Ele falar sabe- na hora exata. Exatamente. Sabe que o cara tá começando a assumir a homossexualidade ali, então assim, eu vou manipular. Se eu quero ele do meu lado, eu vou fazer de tudo. Ele acabou de ser um vampiro, então essa coisa do contato humano, da nudez, do erotismo ainda é muito presente, né? Na natureza do Rui, que acabou de se tornar um vampiro. Então, assim, é um cara E tá tudo muito intensificado. assim, Ele tá tipo a Exatamente. 1000 por hora, tá Muito ligado? Tipo, tá ali, ó. O termômetro tá batendo ali, quase estourando tudo, quase explodindo tudo. Aí o homem ainda faz um negócio desse, gente. Que é isso? É muita trouxe Todo maldade. narcisista é manipulador, né, gente? vocês viram que ele trouxe ele no colo pelas escadas? Achei Uhum. isso tão fofo. Ai, Eu achei demais. Me Amor, leva gente. também. É muito amor, gente. Não, vocês repararam, assim, a gente não sabe, aparentemente parece ser o Sam carregando realmente o Jacob. Mas, gente, se era realmente um carregando o outro, o Sam, tipo, o Jacob tava parecendo um boneco de pano, porque o Sam tava numa facilidade para carregar. Eu falei, gente, será que é ele mesmo que um tá carregando o outro realmente? Eu falei, gente, esse homem é forte, né? Ele é. Pode ser um efeito prático, mas aí eu achei bem Sim. legal mesmo, que realmente Sim, parece sim. os dois realmente na Sim, cena. realmente parece, sabe? Mas uma coisa que eu preciso comentar, gente, Congelou a imagem aqui. caixão. E o caixão do Lestat, gente, que coisa linda. Muito Muito bonito. assim, muito, como eu posso dizer, Elegante. muito pomposo, igual a ele, Sim, né? aham. Muito. Tipo, eu quero, né? Acho que se pudesse botar glitter no caixão, ele tinha botado glitter no caixão, tinha tacado glitter lá. Amoroso. Rosa ainda. Só faltou isso mesmo. Só faltou isso. Mas assim, realmente tá muito assim, muito era vitoriana, sabe? Que Sim, é a era dele. Eu achei exatamente. lindíssimo aquele caixão todo entalhado, cheio de Uhum. detalhes. Lindíssimo, lindíssimo. Assim, representa totalmente Tomara ele. que a MC continue A personalidade, assim, né, dele. Sim, totalmente. Total. Aí depois do. Quais são as próximas cenas, gente? Eu não me Eu lembro. posso fazer uma ressalva sobre essa cena também? Uhum. Questão, gente, que isso não tem no livro, que isso foi uma criação da produtora, né? Uma das. De ligar o botãozinho, aí abrir uma sala secreta e tal. Sim. Eu achei Muito isso legal. tão avançado para Tecnológico, né? 1910, né? Muito legal. Mas assim, Né? Realmente, né? Tem lógica, né? não, mas sim, realmente, na década, na época de 1900, início de 1900, foi a época da repressão da bebida alcoólica nos Estados Unidos. Só que foi mais em Nova York, Los Angeles, ali em Nova Orleans também teve, mas foi bem mais tranquilo do que as cidades grandes. E realmente existiam esses compartimentos secretos, né, essas portas secretas por onde o povo contrabandeava as bebidas. E realmente, assim, existia, mas eu achei muito, né, tipo, Bem tecnológico. legal. Adorei. Isso também acontece quando o Lestat tá subindo a escada e ele fecha o compartimento do sol, né? Sim. Tipo, Abre lá e tem ele o tá sol, em 1910, mas a cabeça já tá em 2500. Tô nem aí. Boia, assim que fala? Acho que não, né? Oi? É Claraboia que fala? É tipo uma clarabóia isso, aquilo ali. exatamente. É tipo uma clarabóia. Eu achei super legal, muito interessante. Mas eu também Gostei não muito. entendi por que ele quer sol dentro da casa dele, né?
muito rápido, gente. Tá Eu passando nem. tudo muito rápido nessa série. Dá, sei Tá. lá, uma coisa assim muito. Eu não parece que tem coisa que eu não tô conseguindo acompanhar bem, sabe? Não, Porque parece que eu tenho que assistir o episódio umas 10 vezes, porque tem muitos detalhes. a Eu série também são assisti só várias 7 vezes. episódios, né? Então, Nossa, querer, vai passar muito por rápido. mais que sejam 7 horas disponíveis de show, gente, 7 horas para encaixar metade do livro é Uhum, pouca coisa, é pouquíssima coisa. Então, eles tiveram que acelerar. Tanto que o uhum, primeiro episódio foram muitos acontecimentos. Para um uhum. primeiro episódio, eu não imaginei. Eu imaginei que coisas do primeiro episódio iriam acontecer no segundo e terceiro, mas não, já foi aquela porrada. Cheguei com o pé na porta, joguei nos peitos, entendeu? Aguente, é isso. Mas foi o que eu comentei no primeiro vídeo. Apesar da rapidez, eles estão abrindo o enredo, desenvolvendo o enredo e finalizando o enredo. Então, assim, Exatamente. O não tá episódio ficando tem ponta começo, meio e solta. fim, e não tá Tá tudo ficando ponta solta. É bem isso mesmo. Exatamente. Isso é o principal. Porque Dá se pra ficar a ponta entender que tá solta aí, ficando lascou. né? É verdade, tá ficando assim uma coisa. Tá ficando. Qual que é a palavra? Acho que a palavra Acho é que tá fluida que fala, fluido, né? assim, os episódios estão Isso, bem fluidos. Tá, exatamente. Estão tá fluidos, dando assim. certo. Não tem nada E tem bastante empacado, sabe? conteúdo muito bom, aquela intensidade que eu gosto, sabe? Uhum. Eu acho É... importante. É bem intenso, realmente. É. Amália, das suas anotações. Daí a gente tem aquela cena que ele fala da igualdade deles, que eu achei muito legal. Só que daí tem aquela questão, assim. Então, não vamos entrar muito nesse assunto, mas eu achei, assim, super legal o Lui ter falado isso. E depois, logo depois, tem a parte que o Lui lê mentes, né? Que ele começa a ler as mentes, assim. Que eu Isso. achei muito legal. Sim. Como você tá fazendo comigo, né, Amália, que eu tô ligada? Porque todo... Se a gente tivesse combinado, não tinha nada certo. Falando, eu botei daqui. Ok. Ok, é isso mesmo. É. Ih, gente, Então, acho que a Jéssica deu ruim, hein? Caiu. Que agora ela é, congelou. ela tá, ela tá É, congelada. congelada. É. Mas realmente, eu achei essa Vampira mesmo. Não tinha percebido isso. eu achei essa questão do Louis, né, de querer desenvolver isso bem interessante. E ele utiliza bastante, né? Uhum, E a Jéssica caiu. E ele utiliza bastante isso, né? Eu achei muito legal o Lestat uhum. mostrar ele. E realmente, o que o Lestat fala para ele durante esse ensinamento é muito real. Os humanos pensam em 3 coisas. E é só Coisas, aquilo ali. e aquilo ali É mesmo, só aquilo ali. exatamente. É dinheiro, sexo Sexo e ir pra casa. e assim, é. Então, assim, Comida. eu fiquei tipo, gente, eu fiquei maravilhosa. Eu falei, não, realmente, é bem isso. E gente, Uhum. eu não entendo por que as pessoas falam que o Lestat, sabe, pressupõe que ele é tão errado. Não é, ele é muito racional. Eu acho o Lestat muito racional. Totalmente. Depois eu E, vou comentar uma coisa sobre isso que eu achei maravilhoso, maravilhoso, mas isso vamos deixar para a parte lá da ópera, que ele desenvolve mais isso, mas vamos deixar para a parte da. Porque eu é, achei maravilhoso essa parte, assim, eu achei fantástico, mas essa parte dele ensinando meio que o Louis a ler as mentes e falando para ele: olha, só tem esses 3 pensamentos, de jeitos diferentes, mas são esses 3. E né? E eu achei muito legal ele, tipo, falando assim, olha, Lui, a gente, né? Você vai ouvir mais coisa, ver mais coisas que você antes não tinha nem percebido, que é a parte assim, tipo, dos detalhes mesmo, que eu achei muito legal deles terem mostrado assim. e eu achei interessante de ficar visual também. Porque a gente não tinha visto isso ainda. Exatamente. A Porque a gente parte de não sabe ficar. como que era do ponto de vista do vampiro. A gente está vendo como espectador, como se não soubesse Exatamente. de nada, não, né? Não A sabe como é que questão de, funciona. o Louis também vê vislumbres do pensamento daquela pessoa, né? Igual Uhum. ele tem. Eu achei muito interessante, achei bem legal É, eles retratarem isso. Uhum. isso. Sheila, alguma coisa para ressaltar sobre isso?
Não, até depois dessa cena, eles vão para eu acho que é uma festividade de Natal, alguma coisa assim, na casa. Na casa da mãe do Luke. Ai, aquela velha amo ela, insuportável. assim, eu odeio a personagem, mas eu sou A apaixonada atriz é ótima. Ela é muito Primeira boa, como dá ela raiva faz mesmo, isso. porque ela é muito boa mesmo, assim. E Isso, dá pra ela é sentir, muito tipo, agressiva, ela tá passiva-agressiva. muito desconfiada do Louis, assim, ela continua desconfiada dele, ela continua desconfiada que o Lestat fez isso com ele, e ela até manda o Lestat embora, tipo, vai embora, não te convidei. Tipo, De uma maneira muito educada, né? Eu não me lembro de você, querido, mas pegue toda essa sua vontade. Muito bom, gente. exatamente. O Lestat meio Não, que dá a voltinha, assim, tá bom, vou embora. o melhor foi o Lestat entendendo a direta, não foi nem indireta, né, gente? Foi O direto Lestat mesmo. entendendo a direta e tipo, tá bom, eu vou ali fazer qualquer coisa. Não vou nem entrar, dá licença, tô partindo. Adorei isso. Agora, gente, aquela velha. Ai, gente, olha, eu tô no ranço que essa. Não vejo a hora dessa. Primeiro que já tá errado, porque tecnicamente a série já pulou 7 anos aí e essa velha ainda tá viva, porque no livro essa velha morre. O Louis tinha 4 anos de transformado, então não sei o que essa velha tá fazendo hora extra já. Mas, Exato. enfim, né? Porque no livro essa velha nem nome tem. Já começa por aí. Eu não me Ela lembro. nem. Não, ela não tem. Ela e a irmã do Louis não é citado o nome, tipo, Só o cita. Paul, né? A gente só lembra do Paul, né? Mas do resto Exatamente, do Paul. porque o Paul tem todo o contexto atrás da morte É, dele, etc. Mas a irmã do isso. Louis só é citada quando o Lestat entra no quarto do Louis para poder transformar, para poder tirar o Louis de lá e transformar ele, que ela tá dormindo, né? Que o Louis tá doente, ela tá ali cuidando dele, e a Isso mesmo. irmã e a mãe do Louis só é citada bem depois, mais para frente, que o Louis fala que ela morreu com uma costurando na varanda e morreu à tarde e ele não pôde nem ir ao enterro, nem pôde vê-la porque o enterro foi à tarde. Mas enfim, é isso. Desculpa. Ou seja, né, a Grace, tô adorando esse desenvolvimento da Grace. Ela tá maravilhosa, mas a velha já pode ir com Deus. Já tá fazendo hora Eu extra. amo como a Grace aceita o Louis. A nuance da personagem que sabe que ele Uhum. não quer expor isso em palavras, porque eu acho que até porque a época não permitia isso, mas ela aceita ele do jeito que ele é. Eu acho muito bonita essa relação dele com a irmã. Pena É que Acho lindo. Pena que provavelmente foi destruída, né? Porque, gente, o Lui largar a criança no chão Aham, e no meter o chão. pé. E a gente não sabe se ele, tipo, simplesmente largou a criança, Não, se ele se aparente. apaixonou. Não, tipo, taquei. Toma, igual um saco de batata, entendeu? É. Gente, assim, realmente faz mais sentido ele ter deixado a criança no chão, o sobrinho dele no chão, do que no sofá. Porque no sofá, o menino podia vir, Podia rolar cair, e cair de cabeça. No chão, ele não tinha como cair. Mas, gente, eu achei bizarro aquela criança no chão. Se fosse meu filho, eu ia na casa dele, dar uns tapas na força dele. Mas, O que assim, você a fez com falta o filho? de dele, né? Porque, assim, teoricamente ali já tem o quê? 7 anos que ele é vampiro e ele ainda tem falta de Não controle, né? conseguiu, exatamente. Mas foi o que o Lestat falou depois. O Louis não se alimenta há muito tempo. Gente, isso é óbvio. Qualquer vampiro, qualquer ser que precisa de algum tipo de alimento diferente. Gente, agora me diz, qual a lógica do Louis, que não tem nenhuma, é burro, na minha concepção é burro. Pô, tô há meses sem me alimentar, vou lá visitar minha família, dar um rolê, ver minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos, e aproveitar e jantar lá, jantar eles. Gente, não Isso é faz sentido. verdade. Ele poderia pelo menos ter a noção, não, quero ir vê-los, vou me alimentar Tá primeiro. primeiro, Que aí eu exatamente. vou ter um controle maior. Por isso que ele chegou ao ponto de quase comer literalmente a criança ali, gente, do nada. Porque, pô, E o Daniel fica, você comeu o a criança. Daniel, Você comeu a criança. você comeu o bebê? Você comeu o bebê? Desesperado para saber do bebê. Até eu ia ficar, gente. Como que não? O Daniel foi maravilhoso. Quando cortou a cena, não, vocês não cortaram a cena. Eu também fiquei, tipo, fala pra mim se você fez Nossa, isso. eu fiquei assim,
Meu Deus, será que ele comeu a criança? Vocês Gente, viram nessa cena dos óculos do Louis? Lembrou alguma coisa para sim, você? sim, De Bram Stoker, né? isso, Sim, que foi Gary muito Oldman. falado desde a beleza. época do teaser, né? Que saiu o teaser. Muito bom, muito bom. E a lógica, né, dele usar o óculos, né? Não foi uma coisa bem explicada, né? Sim. Sim. Também, Ou ele fala achei. pra mãe dele, quando ele lê o pensamento da mãe dele, ele tá usando óculos agora, ele tá fazendo as unhas. Qual o problema dele tá fazendo a unha, velha? Qual? Ai, gente. Qual o problema? É Olha, verdade. Dá muita raiva mesmo. não dou pra isso, não dou, não dá. Jardim são os melhores. Não. Olha, eu surto real, gente. A minha vontade de dar tanto na cara daquela velha, tanto, tacar fogo naquela velha. Se eu pudesse, eu tacava fogo naquela velha, porque pra mim é isso que racista e homofóbico merece. Mas enfim, vamos mudar de assunto, senão serei cancelada aqui. Isso. Daí vai pra cena do. Quando eles estão meio que brigados e o Lestat abre o caixão assim. Não gosto de dormir brigado. E eu. Gente, não, vamos voltar um pouquinho, porque ainda tem coisa antes disso. Depois dessa cena quando o Lestat tá falando com o Louis, quer viajar e tal, e rola a Verdade. ópera. Gente, Isso, o Lestat naquela cena, ele foi tão fofo. Claro que tudo tem um sentido, Sim. tudo que ele faz tem um sentido maléfico por trás. Porém, ele foi muito fofo Ele é muito naquela cena. Ele foi muito perfeito. Ele, eu sei que eu não tô te dando muita atenção ultimamente. Aí mostra gente, as roupas, esqueci o nome daquela roupa. As roupas. Taxírios, né? Taxírios. Smokings, né? Os Smoking, smokings, assim. Aí o Louis dá E aquele daí ele sorrisinho fala assim, assim: todo vamos para feliz. Roma. Daí o Louis, Roma? Dele. Roma, Itália? Não, Roma, Não, Wisconsin. Roma, Wisconsin. Eu achei muito engraçado. Mas Eu ri também, muito né? disso. Pergunta idiota do Louis tem. Pô, que Roma? Caramba, pelo amor de Deus. Eu achei essa cena. Deixa eu falar uma coisa dessa cena, e eu vou ser bem, bem breve sobre isso. Todo o motivo da briga inicial foi por causa do vereador. Infelizmente, o Lui ainda. Eu acho que a gente deveria tocar nesse assunto, que naquela época ainda era muito presente, continua sendo, na verdade, infelizmente, da questão da discriminação racial. Uhum. E a vontade dele ter matado o vereador por causa disso, né? Não, aí já é mais à frente. Não, é antes. É antes mesmo. É antes. É bem antes. Aí o que o Lestat faz vários pontos na cena que eu achei maravilhoso. Ele fala assim: se fosse um padre, não tinha problema. Porque um pedófilo a mais, a menos, não ia fazer diferença. Mas um vereador, um cara que é conhecido da cidade, você jamais deveria ter feito. Arquiteto. Isso, o arquiteto. Eles até se xingam, o Lestat xinga ele em francês. Eu sou negro, você é branco, eu sou de cor, eu sou crioulo, você é francês. E o Lestat não consegue entender o porquê ele tá tão machucado. Porque ele é um cara branco, cara. Ele veio da Europa. A gente nunca vai entender, gente. A gente não tem como se colocar no lugar para ter noção do que uma pessoa negra sente quando acontece esse tipo de coisa. Se pra gente, pelo menos pra mim, é revoltante, eu fico com vontade de fazer umas merda, mas, né? Enfim. Imagina para a pessoa que tá ali passando por aquilo, Meu Deus, gente. Não dá para se colocar mesmo. no lugar, não tem como. Não dá, não tem. Então, e aí a gente vê os dois brigando ali, né, a primeira vez, por temas que são críveis, são temas que devem ser discutidos de uma certa forma, né? Eu amei o Sam Raid mandando ele se fuder em francês. Eu também. Inclusive, já preciso aprender algumas palavrinhas de francês, especialmente esse tipo de palavrinhas aí. Aliás, vai se fuder em qualquer língua, é maravilhoso, não é mesmo? Principalmente no português. Verdade. Aí vem a questão que o Lestat fala, não quero... Não, preciso fazer uma ressalva rapidinho dessa cena. Gente, eu achei sensacional o Lestat pensar naquele incinerador. Gente, que vampiro cabeça pra frente, né? A gente vai matar? A gente vai matar. Agora, me diz, vamos ser
espertos, não vamos deixar pista, não vamos deixar prova contra a É, gente. A gente matou, bota, joga no incinerador. Gente, o Lestat daria o serial killer perfeito. Ninguém pegava esse homem nunca. Se ele não fosse vampiro e virasse um serial killer na vida, ele tava feito. Ninguém Faz pegava. Nos sentido, livros né? ele aprendeu isso com o Marius, né? O Marius foi um grande mestre para ele. Não Gente, foi o que o maravilhoso. transformou, né? Quem ensinou essa lição Maravilhoso. inteira. Eu achei aquilo sensacional. Inclusive, queria um, porém, né? Deixa quieto. Mas, gente, achei maravilhoso. Eu achei que assim. Eu, Lui, não foi pra isso que você comprou essa porcaria, então usa esta merda, queime esse racista de uma égua e é, vambora. É tudo é muito Adorei. boa. Ele diz, e você matou o cara por quê? Ele diz, porque eu faço um bom trabalho. Aí ele faz, Eu não te você é um entendo. mas eu não consigo entender. Você mata uma pessoa porque eles são. É bom, é muito bom. Mas aí que tá, a gente nunca consegue se colocar no uhum, lugar, né, no de uma lugar, pessoa, é verdade. como a gente Exato, estava falando antes. A gente nunca vai exatamente. conseguir entender. Vamos seguir as cenas. Vamos falar sobre vamos pular para a cena da ópera. Gente, aquela cena ali maravilhosa. O... Foi lindíssimo ver. Adorei a audácia. O Louis entrando lá. Não quero nem. Não, não gostaram, tô nem aí. Entrei mesmo. Vou assistir mesmo. Apesar de, tipo, Gostei muito. Foi muito legal. apesar de mesmo assim o Louis ter entrado como um empregado, né, do Lestat e tudo mais, eu achei que não deveria. Entendo, mas eu achei que deveriam ter sido afrontosos de cara mesmo. Tô nem aí. Tenho mais dinheiro que você, amado. Então, dá Sim. licença, porque eu tô pagando e eu tenho todo o direito do mundo. Tô pagando da mesma forma Tô que Pegue seu você pagou. racismo pagando. naquele lugar. Tem assim. É. Pegue seu Tô... preconceito, seu racismo, sua homofobia, E enfim, fino naquele lugar. rabo. Fino. Ah, Se você quiser, eu faço o É que eu não favor de posso falar, enfiar para você. é que eu não posso falar aqui alto. Ah, Mas tudo bem. gente. Mas então, acho que você era isso que você tinha que queria pontuar, né, Amália, sobre essa cena da ópera. isso, eu acho que assim, os dois já estão começando a ficar, tipo, assim, convivendo mesmo um com o outro, e o Lestat começou a sentir a vontade para falar sobre tudo com o Sobre Louis, o trauma dele. Ai, eles sobre o falando. trauma dele. E a gente começa a ver as O dedinho. inseguranças dele, né? A gente começa a ver tudo aquilo que a gente achava, não, porque ele é, tipo, né? Assim, a gente não tinha visto esse lado dele assim mais humano mesmo, mais, né? Que Ele ele se ainda gosta sentia à muito de vontade com uma música, pessoa para que ele poder tem essa baixar um sensibilidade. pouco aquela É, guarda e uhum, se expressar realmente o que ele uhum, realmente sente. Porque, gente, não tem que ser uma pessoa que a gente confie muito, assim, uhum, absurdamente, totalmente, absolutamente. Não é sim, qualquer pessoa que a gente chega e conta um dos nossos maiores medos, assim. E eu achei uhum. essa cena magnífica, o Lestat assim, se desarmando Sabe o ali que eu, naquele eu momento. Achei tô achando muito lindíssimo. legal? Desculpa me interromper. Sabe o que eu tô achando muito legal? Que Hum. assim, o Louis dos livros, aquele Louis branco, também do filme, ele não tem. Ele é chato, tudo bem, tem as dores dele, mas ele não tem as dores e os traumas que o Louis negro tem, entendeu? E o homossexual também. Quer dizer, o outro Louis também é homossexual, mas esse é assumido, né? Digamos assim. E parece que tudo isso gera ainda mais essas questões, essa discussão toda, né? Então, ele, além da transformação em ser um vampiro e lidar com essa dor de matar uma pessoa e não é isso que ele quer, mas assim, que ele é muito humano, né, o Louis, ele também tem essa questão do racismo, de ter passado por muito preconceito, também o preconceito da família dele, em relação ao negócio dele, em relação também à parte das pessoas saberem de cara que ele, digamos, tem um relacionamento com o Lestat. Então é o Louis muito mais, assim, cheio de questões, né? Cheio de questões a serem trabalhadas.
e cheio de traumas também a serem trabalhados. Então, eu acho que isso com certeza vai trazer muito engajamento assim para a série, vai trazer muitos questionamentos, muito, como é que eu posso dizer? Vai trazer muita discussão em relação ao tema do racismo, da homofobia, então essas questões todas, né? É, eu acho que essa é a principal função da série e da Anna Rice de uma forma geral, né? Quem lê os livros dela consegue entender isso. O que eu mais amo nela é a questão filosófica. Então, eu indiquei o Entrevista com o Vampiro para um amigo meu que ele não conhecia as crônicas e ele falou assim, nossa, mas é sobre vampiro. Aí eu disse, leia. E ele leu. E ele falou assim, poxa, os vampiros, a vampirologia se torna um coadjuvante nas histórias dela. Eu disse exatamente, porque é esse o ponto mesmo. O ponto não é o vampiro. É justamente porque esses vampiros são muito humanos. Não é como, por exemplo, o Drácula, de Bram Stoker, que mesmo assim tem a questão do ser humano, de você questionar Deus, o diabo, toda a essência como um todo, mas não de uma forma tão profunda, não de uma forma tão profunda como a Anne Rice começou a fazer. Exatamente, aham. É isso. Acho que ela mais se aprofundou no tema do vampirismo. É isso mesmo. Foi a que mais se aprofundou, acredito eu, né? Não encontrei até hoje um livro sobre vampiros tão assim, que descreve tão bem tantas características, assim, que entra, como é que eu posso dizer, que converge com as nossas características humanas. Então, isso é muito legal. Vamos voltar ao episódio, gente. Depois da cena da ópera, né, que ele rolê todo. A gente, essa cena do dedinho é simplesmente. Uhum. Muito fofo, Cara, né? é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. O Lestat, assim, ele. A gente sabe que ele é todo, sabe, todo Durão, né? fechado, durão, mas quando ele consegue demonstrar, são pequenos detalhes tão lindos de ver, como a cena do smoking dele falando, eu não tô te dando tanta importância, eu não tô te dando tanta atenção, então eu quero fazer isso para te agradar. E depois o dedinho, ele falando, baixando a guarda lá e comentando com o Luiz, são coisas assim que fazem toda a diferença. A compra do bordel, né? Como o próprio Luiz fala na série, foi a maior prova de amor que ele poderia ter dado a ele. Isso. Vamos retroceder um pouquinho, que a gente pulou uma cena muito importante. Depois da briga lá do arquiteto lá sendo incinerado. Gente, primeiro, como vamos comentar, o caixão do Lug, lindíssimo também. Lindo. Simples, porém lindíssimo. Eu achei lindo o interior, assim, naquele verde, meio um verde Eles de musgo, pijaminha. né? Os pijaminhas, gente. Os pijaminhas. Vocês repararam o chinelinho dele assim, direitinho, arrumadinho assim, na beiradinha do caixão? Eu falei, mas é muito detalhista. Eu pensei assim, isso é tão ruim, meu Deus do céu. Tão. E o Lestat lá, pé da vida, por ter que, né, mais uma vez baixar a guarda e pedir desculpa, admitir que errou, mas ele vai lá e admite que errou e pede desculpa. Ele todo assim, desculpa. Ele fala, eu não gosto de dormir, obrigado. Porque eu não consigo falar não pra você. Deu. Aí ele todo assim, no caixão, assim, todo. Ai, meu Deus. Aí o Luiz vai dar aquela risadinha, tipo, agora eu consegui o que eu queria, mas eu adorei. A gente fica falando que o Lestat é uma bicha manipuladora, mas o Mas Luiz também. O também. Luiz também. eu posso fazer para recompensar. Aí ele falou direto. Já mandou, compra o bordel. Quero o bordel. Faça isso por mim. Bora, meu filho. Pra ontem. Entendeu? Achei sensacional. Essa cena, gente, foi maravilhosa. Eu achei assim, e os detalhes, o detalhe do chinelinho, o detalhe dos pijamas, eu achei assim maravilhoso. Nossa, O Lestat baixando a guarda novamente. O Lestat admitindo que errou, gente. O Lestat, eu fiquei assim, gente, esse homem, é esse homem, entendeu? É isso. Lestat é bem eu na vida, né? Admitindo que errou é raro, mas acontece. Desse jeito.
Aí vamos voltar. Gente, eu achei sensacional aquela cena da ópera do Lestat marcando os pontos onde o tenor. Que o tenor errou, tocando. né? Uhum. E ele, tipo, ai. Tem uma hora que Ele eu achei muito bonitinho. sofrendo. Ele, Ele vendo que o cara errou lá na nota e ele a fazendo as nota tem caras até e uma hora que bocas, ele. assim. Foi muito engraçado aquela hora. Que ele, Gente, tipo. as caras e Nossa, bocas do sim. Sam, como ele está. E o Louis fica, tipo, olhando o Lestat, tipo, O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Mas eu também te amo. No começo ele tá, tipo, e daí depois o Lestat começa a marcar ele. Opa! Aí o Luiz já percebeu que o outro lá ia rodar, tadinho. Aí ele já fica. Então, né? O que mais a gente tem para comentar sobre esse episódio? Então, sobre essa questão da musical, né, da ópera, eu achei bem bacana essa transição desse episódio, porque até então a gente está vendo, óbvio que a gente sabe que o Lestat é um assassino, é um serial killer, ele é mau, quem é fã já leu os livros sabe tudo isso. Mas ele é um cara muito carinhoso, e diga-se de passagem, quando tem a cena do bordel, a gente já contabiliza 7 anos. Então, assim, ele tem sido muito paciente com o Louis. Muito! E assim, o Louis faz questão de falar para o Daniel, né? Porque tudo isso que a gente está vendo na tela é o Louis falando para o Daniel, né? É uma entrevista com você. Faz questão, faz questão de mostrar essa parte ruim de fato do Lestat. Porque ele questiona isso, ele faz assim, o cara errou 1/8. E por motivo ele vai merecer morrer. Ele morreu. Virou defunto. Deu 1/8 abaixo, em vez de ter dado 1/8 acima. Então, assim, não só por isso, mas toda a humilhação já na casa deles, né? Toda a humilhação que ele fez questão de dizer que conhecia o compositor, que ele fez errado, que deu 1/8 abaixo, que você deveria ter falado, ter cantado assim. E o Louis confrontando aquele pensamento, né? De, poxa, ele fez todos esses anos de estudo, ir por água abaixo em 30 O sonho dele, a paixão da vida dele. O Lestat destruiu aquilo muito rápido. Exato, humilhou o cara de uma forma que o Louis conseguiu entender a vítima. Porque eu sou negro, eu também fui humilhado, e ele faz isso na minha frente, não precisava disso. E aí a gente vê a explosão do Lestat nessa cena. E eu achei fantástica a interpretação do Sam Raimi. Nossa, dá medo mesmo. Muda drasticamente. É como se fosse aqueles 7 anos de paciência. Você é, sim, um assassino. A primeira vez que ele fala isso, né? Gritando. É a primeira vez que a gente vê ele gritando com o Louis. Uhum. Mas também, gente, 7 anos. 7. Ele teve muito saco. Muita paciência. Mas, assim, apesar dele ter explodido e ter paciência, isso não justifica o que ele realmente fez. Ele tenta justificar o injustificável. Ele fala assim, mate como você quiser, mas essa é a minha diversão, eu mato dessa forma. Entendeu? E fica justificando, e assim você vê como ele é, de fato, um manipulador. Entendeu? Tudo bem que a gente não manipula, é assim, eu, né, pelo menos, mas eu acho que a maioria do fandom não gosta muito do Louis. Mas ele tá certo. Se você parar para pensar, realmente, como ele é um manipulador, como era desnecessário isso, entendeu? Tudo bem, não gostou lá do tenor, ótimo, mas matasse outra pessoa, sei lá, um estuprador. É um motivo muito fútil para se matar alguém. Exatamente, esse é o ponto, entendeu? E realmente isso foi uma coisa assim que me incomodou e ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz com do Sam, né? Mas assim, foi um motivo fútil para se matar alguém, mas a gente tem que lembrar a paixão do Lestat pela arte, pela música principalmente. Então, isso ali foi uma afronta para ele, como músico em si, como, né, apaixonado e pela arte, como uma pessoa que queria ter tido essa vida.
entendeu? Estudou para isso, que queria seguir essa carreira. Então a gente tem esse contraponto, tem essas duas questões. A futilidade de se matar só por isso, mas para ele não era só isso. Na cabeça dele, na paixão dele pela música, pela arte, era muito maior, tem uma justificativa muito maior. Não é aceitável uma pessoa que trabalha com isso errar numa forma grotesca, como ele representa que o tenor lá errou, uma coisa que é tecnicamente simples e que ele deveria saber, ele seria obrigado a saber a fazer corretamente. Entendeu? Então a gente tem esse contraponto e a gente não estou passando pano por Lestat, mas tem também essa questão dele, entendeu? Eu vou ser bem séria com você. Na minha adolescência, eu tive a oportunidade de entrar para uma escola de música. E eu fiz música durante muito tempo. E realmente, o cara deu uma octava abaixo. E doeu no meu ouvido quando eu... Sim. Para quem conhece, tem hora que eu também falei, ai, meu Deus, assim. Eu não consigo entender o Lestat nesse ponto. Porque, assim, o cara é um tenor que canta e provavelmente faz isso há muitos anos. Então, ele jamais poderia ter cometido um erro desse. Tá entendendo? Ainda mais se é música clássica, entendeu? Tipo, se é música clássica, ele tem que saber. Mas, assim, não justifica o fato dele ter matado o cara, óbvio. Sim. Exatamente. Outra coisa, o músico, eu não sou música, eu não sou musicista, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento. Quem tem um pouquinho de conhecimento conseguiu perceber isso. E realmente dói nos nossos ouvidos. Mas o público, em geral, não consegue. Não percebeu. Tanto que ele é aplaudido de pé. Você tá aplaudindo continuar, você tá entendendo? Então, assim, mas eu consegui captar isso e, ao mesmo tempo, consegui captar o entendimento do Louis, né? Porque eu acho que o Louis, na verdade, representa a gente, né? Como ser humano. E você... Esse homem não era uma pessoa ruim? Elizabeth, mais ou menos, né? O pensamento do Lestat, né? E, poxa, a música, a primeira Eu arte... entendo mais o Lestat do que o Louis. Eu acho que o Lestat me representa mais do que o Louis, mas enfim, deixa isso quieto, senão serei cancelada. Eu acho que um pouco de todos os personagens da Sônia. Jéssica, a gente não está te escutando. Eu percebi que você falou alguma coisa. Fala Viu? novamente. Tá me ouvindo agora? Então, Sim. será que esse homem que ele matou, ele não seria uma pessoa ruim? Porque, assim, quando você vai para o Vampiro Lestat, o Lestat, ele fala, ele tenta se defender, né, no livro dele, e fala que depois que ele lê entrevista com o vampiro, né, quer escrever um livro dele também. Só que daí ele tenta se defender, se justificar falando assim, mas aquela pessoa era um assassino, aquela pessoa era um ladrão, aquela pessoa era isso, era aquilo. Não, nesse caso do tenor foi só, tipo, ele cantou errado, não aceito, tanto que ele fala que a companhia de música é corrupta, ele fala mais ou menos dessa forma, né? Por ter admitido uma pessoa que eles sabem que não canta corretamente, mas tá lá. Até porque, gente, foi igual a Sheila falou, eu que não entendo nada de música, eu não percebi nada, sou completamente leiga nisso, entendo nada de música. Claro que, tipo, sei diferenciar alguém que canta bem de alguém que canta ruim. Porém, na ópera, pra gente perceber isso, é só mesmo muito, tem que entender um pouco, tem que ter uma noção. Eu, aparentemente, estava normal, mas para quem entende, para quem tem o ouvido aguçado para isso, percebe claramente e vê que o negócio ali foi brabo, entendeu? Que é o caso do Lestat. Então, nesse caso dessa morte, eu acredito que não tenha sido nada a ver com o cara é mau, o cara é assassino, o cara é isso, o cara... Foi só mesmo, tipo, o ego ferido do Lestat por ele não poder fazer aquilo e ser obrigado a ver alguém que faz aquilo de péssima forma fazendo. E sendo aplaudido, porque o cara foi aplaudido de pé e etc. Eu tô aqui com o livro do lado, aí foi me lembrando essa passagem do livro, sabe? Que ele fala isso, que ele vai justificando tudo o que ele fez. O que o Rui fala que ele fez em entrevista. Entendi. Depois, o que mais a gente tem, gente? Eu não me recordo. Nossa, minha cabeça está muito ruim. Não, na verdade, essa cena é a cena que na verdade, leva ao final do episódio. E aí, quando o Louis consegue perceber ali, naquele momento,
que ele vai ficar preso ao Lestat pro resto da vida. Porque ele começa ali a ter medo do Lestat. Então, assim, ali, eu acho que ali é o ponto que a gente consegue perceber que o relacionamento virou um relacionamento abusivo. Né? Sim, tanto Porque que ele fala que ele se alimenta do tenor porque para por causa agradar o para não Lestat. ele falou para não decepcionar o Lestat. Exatamente. Isso, Ele Amália, tá é isso tentando se encaixar no mundo do Lestat, né? Tá tentando ser o que Lestat quer. Aí começa a coisa perigosa das relações abusivas. Você tentar ser o que a pessoa quer que seja. Você acaba se afastando de quem realmente você é. Então acho que aí Exatamente. começa. E, gente, toda- voltando um pouquinho, uma coisa que eu queria ter comentado no começo, mas eu me esqueci. Gente, o Daniel tá simplesmente sensacional. Tá mesmo. A cena do jantar, vocês repararam na cena do jantar? Você tá engordando o porco para depois abatê-lo? Isso daí foi muito legal. Falando dele, entendeu? Ficou na minha Fala isso mesmo. Eu achei isso sensacional. Falou. E, tipo assim, a gente percebe que ele usa o deboche para esconder o medo que ele tá. Ele tá ali porque ele quer esse furo jornalístico para voltar a ser, né, o jornalista, o bambambam, o escritor, mas ele tá ali se cagando de medo do Luiz O que eu surtar. entendi é que o livro não foi lançado nesse universo. Não foi lançado. Não foi Apesar lançado. dele já ter conhecido Porque o Louis. porque o Louis rouba as fitas, leva as fitas embora. Então, assim, o Daniel completamente era viciado na época, então assim, ele praticamente, igual ele cita, eu não me lembro, eu sei que é a minha voz, aqui eu reconheço a minha voz, mas eu não me lembro de nada disso, eu não me lembro de ouvir isso, eu não me lembro de falar isso. Então ele estava completamente loucão. Eu gostei no primeiro episódio que aconteceu. Da questão dele, porque o Daniel, ele tá com Parkinson, né? Mal de Parkinson, uma coisa assim. É visível isso. Aí o Luiz pergunta assim pra ele: eu atingi algum nervo da outra vez que nós estivemos juntos? Aí começa a falar de tudo que aconteceu. Aí parece que dá a entender que ele ficou doente por conta da mordida do Luiz. Que ele foi morder e acabou perdendo. Ele fala debochando, porque isso daí mesmo, mas parece que dá a entender isso. Entender isso, é verdade, Jéssica. Eu também eu tive essa impressão, sabe? Eu não tive essa impressão. O que eu vejo ali é porque o deboche do Luiz chama o Daniel de filho. E o Daniel, tanto que você, na cena da varanda, quando o Luiz tá falando que todo mundo vai morrer, o Daniel fala, tá bom, eu já entendi. O humano vai morrer, o povo, eu vou morrer todo por causa do parto, todo mundo vai morrer por causa do vírus, legal, e o vampiro vai continuar vivo. E o Daniel e o Luiz chama o Daniel de filho. Ele fala, Rashid, vá falar com ai meu Deus, com um cozinheiro para preparar a comida para o nosso filho. Aí o Daniel fala, eu não sou seu filho, que não sei o quê. Então, ele meio que representa, eu sou mais velho que você. Né? Porque tecnicamente o Louis congelou, tecnicamente não, o Louis congelou no tempo. O Louis é um homem com 33 anos de idade. O Daniel não, o Daniel já é um senhor de idade 60, ele tá com 60, né? 65, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Então, aí o Louis fala, eu atingi um nervo, Daniel. Foi meio por isso, foi meio no deboche disso, do Daniel ficar revoltado, porque é o que o Daniel não aceita, ele ser mais novo, o Louis ser mais novo, porém mais velho, ter vivido tanto, ser mais velho por ter vivido tanto, por ser um imortal agora, e tá fazendo esse deboche, mas não nessa questão de saúde, não nessa questão de mordi, atingir alguma coisa e por isso ele ocasionou a doença. São coisas... É que deu a impressão, sabe, no começo. Deu a impressão mesmo. Eu não tive. Só que assim, alguém comentou no grupo, eu acho que sobre o Daniel substituir o David Talbot da Talamasca. E parecia que dava essa impressão no trailer que ele era, porque ele falou assim, eu vou mandar isso, que é essas fitas, para os meus pesquisadores, é uma coisa assim que ele fala, né? E parece que dá a impressão de que isso seria a Talamasca. Eu pelo menos também tive essa impressão. Sei vocês. Eu espero que não. Eu sinceramente espero que não. Eu quero muito ver o David na série. Eu quero muito ver a Talamasca. Eu quero muito ver todo esse núcleo da Talamasca. Sim.
Uhum. Eu realmente espero que eles não juntem dois personagens num só. Eu acho que vai ser E quero o David. Até porque o David tem uma relação meio estranha de amizade com o Lestat, e eu quero ver isso também, sabe? Eu quero ver esse movimento deles dois. Eu quero ver isso. Espero ver isso. Gente, no Instagram, quando eu avisei que a gente ia gravar, eu abri uma caixinha de perguntas e o pessoal mandou algumas perguntas. A gente já citou um pouco, mas assim, eu vou levantar novamente essa pergunta e cada uma fala o que está achando dessa questão. Me perguntaram sobre essa mudança do Louis, né? Que tem do Louis do livro para o Louis da série. Eu não vou, vamos evitar também de fazer a comparação com o filme. O filme está lá atrás, acabou, porque a série é baseada no livro, não no filme. Então, não tem por que a gente comparar o filme. Até para evitar mais problemas do que já está rolando, porque o povo cisma que a série é baseada no filme e não é. Uhum. Então, assim, perguntaram isso, o que a gente está achando dessa questão dessa diferença do Louis, que realmente é bem grande, né, comparado ao livro. Sheila, começa por você, suas ressalvas sobre isso. Então, eu acho que se a gente colocasse o Louis do livro na série, A não série ia, morria. a série ia morrer. Porém, eu acho que Opa, esse total. episódio, eu não sei se vocês perceberam isso. Eu vi a Tita falando na live dela na terça-feira, ou foi na segunda-feira, e eu achei genial isso que ela falou. A MC jogou o piloto e logo depois jogou o segundo episódio. Se você perceber, o segundo episódio, ele é morno. Ele não é como o primeiro. O piloto, ele é encantador, porque ele precisa ser encantador. Então, o Louis é apresentado dessa forma para o espectador. No segundo episódio, a gente já vê o Louis mais parecido, de fato, com o livro. Ele começou melancólico, né? Quando ele questiona o Lestat, quando diz que não vai poder ter filhos, que não vai poder mais ver os sobrinhos, que não vai poder ter os irmãos e tal. Enfim, e ele começou a ficar melancólico, começou um relacionamento abusivo ali, principalmente, eu não sei vocês, mas quando eu vi o episódio, nos 10 minutos finais do segundo episódio, que é isso que a gente está comentando agora, eu não sei se vocês sentiram essa coisa depressiva, essa coisa melancólica, poxa, eu quero muito ver o terceiro episódio, porque deu esse gancho, mas você sai do episódio se sentindo mal, porque você que aquela situação ali não vai melhorar, ela só vai piorar. E eu acho que é importante a gente apresentar um Louis progressista no primeiro episódio, justamente para mostrar como ele está sendo desconstruído e virar o Louis do livro, que é o Louis melancólico. Essa é a minha opinião. Amália? Isso, eu acredito que foi uma mudança muito boa, uma adaptação muito boa. Tanto é que o Jacob falou isso, que a essência do Lu, ela tá lá, ele ainda é o Louis, mas que essa mudança foi feita para se encaixar também um pouco no século XXI, no momento que a gente está hoje. E eu acho que foi uma mudança muito legal, muito assim, que a gente começa a ver a mudança dele, porque na verdade as coisas começaram a ser tiradas dele agora, porque até certo ponto ele tinha família ainda, apesar da mãe, mas a irmã dele estava do lado dele, entendeu? Depois, quando ele acabou fazendo aquilo com a criança, ele começou a falar: poxa, eu realmente agora perdi minha família, perdi todo mundo. Então, ele realmente agora só está com o Lestat. E o Lestat se revelou aquele, né, aquele deu, né, esse chacoalhão nele. Ele falou: poxa, é verdade, agora eu tô assim, eu tô nesse relacionamento que eu não concordo com tudo que ele quer que eu faça. E eu acho que ele começou a se tocar disso agora, porque até certo ponto ele não tinha se tocado ainda. Eu acho que ele começou a se tocar agora e por isso que ele começou a se tornar assim mais melancólico. Mas eu achei maravilhosa a mudança dele, principalmente no primeiro episódio. Eu achei muito legal assim ver esse Louis mais
assim, mais, né, assim, energético. Eu achei muito legal. Jéssica, Então, foi o que eu falei daquela vez, né? Uns minutos atrás. Porque essa questão da representatividade do Lui com todas essas questões de ter sofrido preconceito, ter preconceito por ser negro, por ser dono de um bordel naquela época, eu tô achando isso muito legal, muito interessante. Muito melhor do que o Lui dos livros, porque o Lui dos livros, como todo mundo diz, é um chato. Mas assim, eu tô gostando muito desse Lui e tô adorando o Jacob Anderson fazendo o papel, porque eu acho que se encaixou exatamente, o personagem se encaixou no ator. Ou vice-versa, o ator se encaixou no personagem, tá perfeito. Tô é, gostando demais. sobre isso eu realmente também gostei muito. Essas O, questões, né, de representatividade, preconceito, isso Tá tem que ser muito legal. abordado sim. Uhum. Sempre. Né? sim, eles entraram muito com essas questões atuais, né? Que basicamente seria uma coisa que não precisava nem precisar ser lembrada o tempo todo, mas infelizmente, apesar de ser século XXI, 2022, a gente parece que está retrocedendo. A gente se sente em Parece que a gente tá na 1500 Idade Média. novamente. É Nossa, surreal isso, com as coisas Nossa, é absurdas que a horrível. gente tem visto e tem, né, vivenciado. Sobre o Louis, para mim, tá muito melhor. Gente, a série não iria conseguir sair da primeira temporada se fosse o Louis do livro. Não dá. Perdão quem ama o Louis do livro, mas o Louis do livro é um chato de galocha, insuportável. E principalmente, se tivessem mostrado o Louis melancólico desse jeito já no primeiro episódio, muita gente já ia desistir ali. O povo Existia já ali, desistia verdade. ali. Ah, não quero personagem chato. Oh, minha vida já é uma, né? Não quero ver um personagem assim. Para que que eu quero ficar? Já passo isso na minha vida. Para que que eu vou ficar aguentando ver? Eu quero ver uma coisa assim mais animada, mais, né? Então, realmente, está muito melhor. Não daria certo se fosse o Rui do livro. E, realmente, essa questão dos assuntos que estão sendo levantados totalmente, absurdamente necessários. E, assim, E válidos estão e... sendo, estão sendo abordados de formas perfeitas, maravilhosas. A Muito bom. mãe homofóbica, Nossa, personagens racistas, né? O povo lá, os empresários racistas que se acham melhor. O Louis se tornou mais rico que eles e mesmo assim eles não aceitam porque ele é um homem negro. nossa. E assim, são a maioria dos empresários vivendo do mesmo tipo de empreendimento que o Louis. Um dono de um bordel se acha mais pobre que o Louis, se tornou mais pobre, e mesmo assim se acha superior ao Louis só porque ele é branco. Enfia a branquitude dele no rabo dele, mas enfim. Desculpa, gente, eu vou cortar isso no final. Ou não. Ai, não dá. Eu não tenho nem eu não Que tenho não nem dá, paciência não, para falar de um assunto desse. Eu perco a chega a ser compostura total. inadmissível, assim, as pessoas, Eu perco a sabem, compostura total. nossa, Não dá. total. Eu já vi amigos passando por isso e já fiz muita besteira por isso, familiares, e assim, não dá, Não não dá. dá. Gente, é surreal. Bom, é isso. Nossa gravação está encerrando. Foi basicamente isso. A gente conseguiu falar do episódio em mais de 1 hora. Normal, acho que a gente não vai conseguir fazer menos que isso, né? Principalmente com 4 pessoas, que aí são muitas opiniões diferentes, muitas opiniões para serem dadas. É isso, a gente espera que vocês gostem, né? Comentem o que vocês acharam, o que vocês querem que a gente melhore, o que vocês querem que a gente pontue, né? Mais nos próximos vídeos. Compartilha o vídeo, curte o canal, dá like no vídeo, segue a gente nas outras redes sociais, e é isso aí, gente. Vocês mandem um beijo pro povo, um oi, um tchau. Posso falar uma coisa antes da gente ligar? Pode, Essa claro. semana que passou foi aniversário da Anne Rice e de uma das nossas colegas do grupo, Sim! Samira. Então, beijo, Samira! Parabéns, Samira! Eu te amo! Beijo, amiga! A Samirazinha, né? Um beijo pra você, Samira. Eu gosto muito de você. Um Siga no beijo. Instagram. Maravilhosa, a melhor do fandom.